Irmão, Jesus te ama e seu nome está escrito no livro da vida. E quando Ele quer uma alma, Ele faz questão de resgatá-la das profundezas do inferno. Paz, justiça e liberdade. Estamos aqui por meio dessa zona sonora com o projeto A Hora do Resgate, que é resgatando o valor da família. O primeiro convívio social de um ser humano. Deus conhece a minha e a sua história. Quem somos no nosso dia a dia? O que temos feito das nossas vidas? Deus conhece. Quantas vezes você parou para analisar por que sua barba cresce? Por que seu cabelo cresce? Por que as unhas crescem? Oi, Deus conhece a sua história de vida. Temos marcas da vida que nos marcaram muito mais do que tatuagem. Deus conhece a sua e a minha história. Ei, se vemos um homem dessa natureza na rua, barbudão, cabeludo ou com as unhas a fazer, nós logo dizemos: tem um tempo que esse cara não cuida de si. E assim eu estive pensando: por que a minha barba cresce tão rápido? Analisei que o tempo não para de correr, mostrando essa minha juventude se afastando. Ela passa muito rápido. Eu preciso de um laptop, eu preciso de um notebook, eu preciso de um tablet, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa. Precisamos de muitas coisas nas nossas vidas. Muitas vezes nós vivemos em torno dos nossos ideais, à procura das nossas verdades, mas nem sempre as minhas e as suas verdades estão dentro da realidade. Qual foi a última vez que você comeu algo e parou para refletir que Deus tem te alimentado? Porém, muitos só lembram de Deus quando algo de ruim acontece. Quando de repente você passando por uma rua, de repente você ouve uns 3 a 4 disparos, aí o homem clama a Deus. Qual foi a última vez que você parou para refletir que é Deus que tem te alimentado, que é Ele que cuida de você, é Ele que zela? Quem são os heróis dos nossos filhos? Quem são os heróis dos nossos filhos? Pais despreparados, filhos problemáticos. É no dia a dia que temos visto isso. Deus tem cuidado de mim e de você. A Bíblia narra uma história em João capítulo 4 muito interessante. Pode ser, meu irmãozinho, pode chegar, estamos aguardando vocês. A Bíblia tem narrado algo muito interessante em João capítulo 4, da mulher samaritana que ela lavava, ela passava, ela arrumava, fazia os seus afazeres. Porém, de repente, ela identificou que a água que ela tinha não era o suficiente para ela terminar os seus afazeres. Ela correu, olhou para a janela e viu que o relógio estava quase no meio, era quase meio-dia. O sol estava quase no meio, era quase meio-dia. Então ela analisou que ela tinha que correr para buscar água, para terminar os seus afazeres. Os seus filhos precisavam comer, o seu marido precisava comer. Ela era uma dona de casa, ela tinha que terminar os seus afazeres. Porém, ela andando, caminhando, e ao caminhar dela, ela viu ao longe um poço chamado Poço de Jacó. Lá um homem sentado, senta aí também. Lá um homem sentado. E pelas vestes daquele homem, ela identificou: esse cara é judeu. Então, judeu não se associa com o samaritano. E ela logo se armou com a sua religião, com os seus costumes. E foi com seu semblante pesado, e ela se aproximou. Quando chegou próximo daquele homem, ela colocou o seu cântaro no chão. E aquele homem, com toda a sua sabedoria, aquele homem é nada mais do que nada menos o meu Salvador e o seu Salvador. Porque ele estava no princípio com Deus. Ele era Deus e sem ele nada do que foi feito haveria sido feito. Porque Deus disse: haja luz. E ele fez uma estrela acender com um brilho tão intenso que produzia calor. Disse Deus: haja o firmamento. Haja o firmamento. Começou a brotar terra no meio das águas para que eu e você pudéssemos pisar. Disse Deus: haja vegetação no meio da terra, produzindo oxigênio, produzindo alimento para nos alimentar. E assim fez. E naquele instante, Jesus estava sentado naquele poço, esperando aquela mulher. Naquele instante, Jesus olhou para ela e disse assim: ei, dá-me de beber. Naquele instante, aquela mulher se espantou, porque ele era um judeu. Ele não poderia estar conversando com ela. Aquele diálogo não era lícito. Naquele instante, Jesus olhou para ela e disse: ei, se tu ao menos soubesse quem te pede de beber, você pediria ele. E aquela mulher novamente olhou a aparência daquele homem e disse: você não pode pegar a água desse poço, porque esse poço é fundo. Eu tenho aqui um cântaro, eu tenho aqui um canequinho com uma cordinha amarrada que eu vou buscar água lá no fundo. Mas Jesus disse: aquele que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede.
Aquela mulher esboçou toda a sua aparência. E aí, meu querido, na paz? Ela esboçou toda a sua aparência, toda a sua religião. Jesus disse: aquele que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Porque a água que Jesus te der, dentro do teu ventre, se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. A jorrar para a vida eterna. Naquele instante, aquela mulher disse algo interessante: por acaso você se acha maior do que o nosso pai Jacó? Porque desde quando Jacó, desde os patriarcas, daquele instante, desde aquela época, Jacó cavou um poço bem profundo, e daquele poço ele tirou água, e daquela água bebeu ele, bebeu os seus animais, bebeu os seus filhos. Naquele instante, aquela mulher olhava e dizia assim: por acaso tu se acha maior do que o nosso pai Jacó, que dera esse poço para o seu filho José, que bebeu ele mesmo, seus animais, seus filhos, todos eles. Ei, o que eu e você temos para mostrar de melhor? Aquela mulher tinha para mostrar o poço de herança, a herança dela, daquela cidade, era aquele poço. Muitas vezes eu tenho para mostrar de melhor a minha roupa, muitas vezes eu tenho para mostrar de melhor o meu carro, muitas vezes eu tenho para mostrar de melhor o meu relógio, a minha casa. Muitas vezes vivemos a aparência, mas Deus conhece a sua história de vida. Muitas das vezes se travestimos, se vestimos, mostramos o que nós não somos, montamos um personagem no nosso dia a dia. Eu quero andar com a camisa da Cigone, eu quero andar com um tênis Nike, eu quero um Reebok, eu quero um Mizuno. Ei, eu quero muitas coisas, eu quero mostrar uma aparência, eu tenho muitas coisas para apresentar, mas quem sou no meu dia a dia? Precisamos. Jesus falou assim: olha as flores do campo, nasce hoje e morre amanhã. Ei, ela não planta, ela não rega, mas o Senhor dá o crescimento. É isso que Deus faz com nós. É isso que Jesus queria dizer para mim e para você. Não adianta eu querer estar representando algo que eu não sou. Deus conhece a minha história de vida. Deus conhece a sua história de vida. O Senhor conhece o seu deitar, o Senhor conhece o seu levantar, o Senhor conhece o seu caminhar. Eu me sinto como um corpo com órgãos perfeitos em sintonia. Me sinto como um corpo com órgãos perfeitos. Quem somos no nosso dia a dia? Eu tenho um pulmão, eu tenho rins, eu tenho fígado, eu tenho um estômago, eu tenho um coração. Ei, mas quem é que rege tudo isso? Se Deus tirar o fôlego de vida que Ele te deu, e aí? O que você faria? Um segundo após a sua morte, o que você pensaria? Quantas e quantas oportunidades eu deixei para trás? Porque Deus quer que você reconheça que Ele é Deus na sua vida, que é Ele que tem te dado o ar para respirar, que é Ele que tem te dado o alimento, que é Ele que tem cuidado de você. Mas o homem quer, ele, pelas suas forças, mostrar que ele é capaz. Uma das características da nossa imagem e semelhança de Deus é o poder que temos para construir. Construímos muitas coisas, mas abandonamos quem nos construiu e ainda destruímos o que foi construído para nós. Chegamos na praça, procuramos um bico de energia, não foi, meu irmão? A menina falou assim: não, já destruíram tudo. Muitas das vezes fazemos isso. Construímos muitas coisas, mas com o passar do tempo, destruímos. Por isso, aprendemos que Abraão teve que apresentar o seu filho a Deus. Porque Abraão tinha 100 anos, não era isso? Sara tinha 90. O milagre deles foi conceber um filho da sua velhice. O milagre de Abraão foi o filho da sua velhice. Abraão e Sara curtiram seu filho, a sua infância, a sua juventude, mas só com o passar do tempo eles foram esquecendo daquele menino. Aquele menino precisava depois de um conselho, de uma ajuda. Abraão era um homem muito rico, só que ele foi se afastando do seu filho. Só com um tempo, o milagre, aquela casinha que você tinha, para conseguir aquela casinha, era um milagre. Você conseguiu. Só que passou um ano, aquilo deixou de ser milagre na sua vida, porque você almeja outras coisas maiores. Quando isso aconteceu com Abraão, Deus disse: Abraão, eu quero que você apresente o teu filho a mim. Apresenta o seu milagre a mim. Abraão, naquele instante, ele desceu o seu semblante. Ele se entristeceu, porque ele começou a analisar.
E Deus disse: você vai sacrificar o seu filho a mim. Ele achou, quando Deus falou que queria um sacrifício, era uma das suas ovelhas, que a Bíblia fala que Abraão era um dos melhores no termo de apresentar algo a Deus, apresentar um sacrifício para Deus, porque ele tinha muitas ovelhas, ele tinha muito gado, ele tinha muitos camelos, ele era um homem muito rico, então para ele não tinha dificuldade para isso. Mas Deus disse para ele: eu quero que você apresente o seu filho para mim. Só que o monte que você vai sacrificar o seu filho vai ficar 3 dias da onde você está. 3 dias, Abraão matando a sua carne, analisando aquilo ali, ó. Meu filho, por que eu não dei valor? Meu filho, olha só como você já está grande, a sua barba está crescendo. Meu filho, olha como você está mais forte. Eu não tinha observado isso. Porque damos muito valor depois que perdemos. Dê valor à vida que você tem, porque a vida, ela é dom de Deus. Deus, ele é a vida. Já observou uma flor? Ela é cheia de detalhes que a fazem ser ainda mais bela. A vida é assim, cheia de detalhes que, quando paramos e observamos, vemos aí a grandeza de Deus. Porque Deus está nos detalhes da vida. Deus está na imensidão da vida. Ele é a vida e Ele nos deu a vida. E o que temos feito dessa vida que Deus nos deu? Será que vamos dar valor somente na hora que se encontrarmos na situação de perdermos aquela bênção? De repente você tem um carro lindo, você trabalhou muito tempo para construir. Eu tinha um sonho de ter um carro todo turbinado, todo cheio de aparato. E Deus permitiu eu ter isso. Na época eu tinha um Chevette com motor de Opala aspirado, turbinado, banco de áudio, 2000 de som, vidro elétrico, cheio de aparato. De repente, eu bati com aquele carro numa árvore e quase perdi minha vida. De repente eu parei e olhei. O que é mais precioso para mim? Aquilo que eu lutei para construir ou a vida que Deus me deu? O que é melhor? Estamos no país do experimento. Experimentamos diversos prazeres na vida. Mas aonde o câmbio quebra no decorrer da nossa história, que vaza e perde esse controle? Quem somos no nosso dia a dia? Muitas das vezes mostramos uma aparência, vivemos uma aparência que nós não somos por dentro. Representamos algo no nosso dia a dia, vivemos aparentando, vivemos mostrando o que nós não somos no nosso dia a dia. O que representamos? O que somos? Cada um de nós vivemos uma época, cada um de nós vivemos uma moda, e é dessa moda que obtemos um estilo. Eu sou de 79, quando eu comecei a curtir, com 15 anos, aqui no Bela Vista, época de bermudão xadrez, bermuda jeans desfiada, camisa picotada. Cada um de nós vivemos uma época. E aí, beleza? Cada um de nós vivemos uma época. Cada um de nós vivemos uma moda. Os meus pais da época de cabelo black power, calça boca de cima. Cada um de nós vivemos uma época. Cada um de nós vivemos uma moda. E é dessa moda que obtemos um estilo de vida. E assim ampliamos os nossos ideais, as nossas verdades. Se somos o que somos hoje, demos graças a tudo que passamos na vida. Um pequeno broto de uma fruta, ele surge em um ramo de uma árvore, porém com o que passa a sua volta, ou o clima que passa a sua volta. Um dia esse pequeno broto se encontra um pouco mais maduro, porque Deus o faz crescer, é de dentro para fora. O sol aquece, a chuva refresca. O sol enche de vigor, a chuva rega e o nutre faz crescer bonito e saboroso. Nós somos fruto do amor de Deus, que deu o seu único filho para nos mostrar o quanto Ele nos ama e cuida de nós. E aí, meu querido, dia após dia, viva um minuto de cada vez, mas viva a vida. Viva a vida. Assim como um bonsai, o homem ele evolui certas habilidades, desenvolvendo técnicas para fazer uma árvore gigante como um pé de manga, ficar com pouco menos de 30 centímetros. Quando a árvore começa a crescer e dá o seu primeiro galho, o homem vai lá e bota uma argolinha na ponta do galho, puxa-se e prende com uma volta no seu pequeno tronco. E assim se faz com todos os galhos, para não deixar crescer demais. Não deixe que o mundo do maligno use técnicas para te deixar pequeno como um bonsai. Você muitas das vezes, grande por fora, mas pequeno por dentro. Grande, um homem maduro, um homem já envelhecido, um homem jovem, forte, bonito, robusto, uma menina jovem, bonita, robusta. E aí?
muitas das vezes grande por fora, mas pequeno por dentro. Pequeno no amor com o próximo, pequeno no ídolo de Jesus. Somos pequenos em tantas outras coisas, sendo que Deus nos projetou para evoluir. Evolua também os seus conhecimentos, evolua também os seus conceitos. Cada igreja tem uma forma de evangelizar, cada uma com a sua tradição, cada uma com o seu mandamento, cada uma com o seu costume. Mas Deus só tem um mandamento: amar Ele de todo o seu coração, servir a Ele de todo o seu coração e todo o seu entendimento, de todo o seu entendimento. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Foi assim que Jesus falou para a mulher samaritana. Aquela mulher procurava a sua felicidade. Ela estava à procura da sua felicidade. Naquela conversa com Jesus, um certo tempo, ela falou: então faz o seguinte, dá essa água, para que eu não precise mais voltar aqui buscar dessa água. Ela disse, e Jesus disse: então faz o seguinte, vai na sua casa e busque o seu marido. Naquele instante a mulher religiosa desceu o seu semblante. Ela entristeceu, porque ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse para ela: disseste bem, já tivera 5 maridos. Você tentou a felicidade com 1, você tentou a felicidade com 2, você tentou a felicidade com 3, você tentou a felicidade com o seu 4º marido, você tentou a sua felicidade com o seu 5º marido, e você está tentando a sua felicidade de novo com o 6º marido. Aonde estamos buscando a nossa felicidade? Naquele instante a mulher se espantou. Então ela, esboçando toda a sua religião, no ato de desespero, no susto, ela disse: Senhor, os meus pais me ensinaram que o lugar de adorar é aqui nesse monte. Mas vocês, judeus, dizem que o lugar de adorar é lá em Jerusalém. Então eu tenho uma curiosidade que cresce do meu peito desde a minha infância. E eu quero que você me diz agora. Porque, pelo que você está dizendo, eu acho que você é um profeta, não? Então diz para mim, aonde é o lugar de adorar? Jesus disse, mulher, crê em mim, e que a hora vem, mas já é chegando, e que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque o lugar de adorar não é nesse monte e nem em Jerusalém, mas aonde você tem um coração quebrantado, voltado para Deus, para servi-lo em espírito e em verdade. Deus quer que você o reconheça, que Ele é Pai, que Ele cuida de você. Tem um fato muito interessante que diz no livro que Deus tem me dado, pela honra e glória do nome dEle. Chama-se Quando o Homem Fala com Deus. E um desses textos fala que é algo muito interessante, que um menino entrou no quarto do seu pai e viu sobre a cama uma calça preta de seda e uma camisa branca e um cinto com a fivela cromada, e no chão tinha um sapato do seu pai. E aquele menino se empolgou com aquilo e vestiu a calça do pai, vestiu a camisa do pai, a calça caía e ele botou o cinto, só que não tinha buraco para caber. Ele segurou e vestiu a camisa e ficou muito grande. E ele calçou o sapato do pai e foi se arrastando. E chegou no espelho e olhou. E ele achou a coisa mais linda. Por quê? O seu pai era o seu herói. E ele, com as roupas, com a veste do seu pai, ele se sentia forte, ele se sentia poderoso, revestido de toda a armadura de Deus. Deus quer que você vista as vestes do reconhecimento da grandeza dele, que ele cuida de você, que ele tem zelado de você. Quando você vai no hospital, você vê muitas coisas, entristece o seu coração. Estamos com um projeto, levamos uma jovem, a filha do dono da Gazeta, chamada Giovana. Ela tinha uma vida cheia de glamour, ela tinha vida com muito dinheiro, só que, de repente, aquela pequena nuvem, que de vez em quando passava perante ela, virou-se uma tempestade. Aquela pequena nuvem era algo, uma sementinha que o inimigo estava colocando dentro da família dela, que ela não estava percebendo. Naquele instante,
Satanás jogou uma semente e aquilo brotou dentro da família dela. Naquele instante, certa vez ela chegou na casa dela e ela fragou o seu marido com a sua cunhada. E no ato de desespero, ela pegou uma faca e deu 24 facadas no seu marido e pegou a arma do marido dela e deu 3 tiros na cabeça da cunhada dela. Com aquilo ali, ela puxou 8 anos de cadeia. Buscamos ela atrás do sabão do povo. Conseguimos achar ela, tem 5 meses que ela saiu da cadeia. E assim que ela saiu da cadeia, ela engravidou, está grávida de gêmeos. Ou seja, para você, uma pequena nuvenzinha, uma sementezinha do mal, o inimigo pode plantar dentro da sua casa. E daí você perder o seu filho, perder a sua filha, perder um dos seus entes queridos e até a sua vida. O que temos feito das nossas vidas? Muitas das vezes nós estamos cegos para Deus. Queremos muitas coisas. Queremos carros, queremos casas, queremos moto, queremos um glamour, queremos uma aparência para mostrar para os nossos amigos, nossos vizinhos, que nós estamos crescendo na vida. Muitas vezes queremos uma televisão de 50 e tantas polegadas, de LCD, para colocar na janela que dá acesso para a rua, para que os nossos vizinhos vejam que nós temos uma televisão Samsung de LCD 54 polegadas. Ou conseguimos comprar um carrão, porque meu carro ele é hiper super. Muitas das vezes queremos mostrar a nossa aparência. Vivemos uma vida de aparência, muitas das vezes, mas Deus conhece o seu deitar, Deus conhece o seu levantar, Deus conhece o seu caminhar, Deus conhece a sua história de vida. Não seja louco, porque se hoje pedirem a sua alma, o que você tem para apresentar nas suas mãos? O que temos